Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso MesaCast e você que está assistindo no YouTube, já deixa seu like, já segue o canal e também compartilha esse episódio. Nós estamos também na nossa plataforma A Casa de Mentoria no Instagram, onde nós compartilhamos tudo o que acontece, tudo que nós fazemos como a casa de mentoria é compartilhado ali, desde a imersão, a mentoria em si, o podcast e todas as outras movimentações. Então vai lá no Instagram, segue a casa de mentoria, aqui no YouTube compartilha, deixa o seu like e divulga esse episódio para todo mundo. Tenho certeza que hoje será especial demais. Dito isso, eu quero já apresentar o nosso convidado desse episódio hoje. Eu estou aqui hoje com o Diego Gomes. Diego Gomes tem 40 anos, ele é casado com a Paola Gomes, com quem compartilha 9 anos e 6 meses de casamento. Ele é pai atípico e orgulhoso dos gêmeos Arthur e Mateu, de 6 anos, que são sua maior inspiração. Também é pastor na Igreja Mevan, em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. E o Diego também é um empreendedor serial, sempre buscando novas oportunidades para crescer e impactar. Apaixonado por esportes de alta performance e encontra neles o desafio ideal para testar a sua disciplina e resiliência. Faixa preta em Taekwondo. É Taekwondo ou Taekwondo? Taekwondo. Faixa preta em Taekwondo e recentemente legendário 77176 após a conquista da Montanha da Fé. Diego. Obrigado, pastor. Prazer, meu amigo, em estar te recebendo aqui. E olhando toda a tua biografia, me sinto honrado em ser teu amigo. Fala um pouquinho pra gente, além de tudo isso que eu falei. Primeiro, eu agradeço, pastor, por esse convite, né? Eu fico muito grato e muito honrado por estar sentado aqui à tua mesa, pelo convite, mas muito mais por ser teu amigo e saber que toda essa biografia aí, o senhor participou em 70%, 80% dela, me orientando a minha casa. Então, eu compartilho a minha biografia com o senhor. E tô falando nisso, né? Eu percebo que essa virada de chave dessa biografia aconteceu, acho que em menos de 5 anos, né? Sim, com certeza. Nós estamos falando de acontecimentos que têm poucos anos. E é muito interessante você compartilhar para quem está nos assistindo a respeito dessa virada de chave. Porque toda crise ela é uma abertura para um propósito. E hoje nós encontramos pessoas em crise que elas precisam descobrir o seu propósito. Fala um pouquinho dessa virada de chave, quando aconteceu esse Diego que nós estamos vendo aqui. Eu acredito que a virada de chave foi em agosto de 2022, quando eu descobri o autismo dos meus filhos. De fato, na verdade, nós não estávamos preparados para saber o diagnóstico do autismo. Nós aprendemos que ali nós tivemos uma depressão de casa. Eu nunca estive ausente da igreja, aquele mês eu fiquei 30 dias. Aí um amigo, no 30º dia, pelo Instagram, me pergunta assim: e aí, negão, como é que tu tá? Tá tudo bem? E eu compartilho com ele que não estava bem. E ele me larga a seguinte palavra: tu está preparado. A tua dor é o teu propósito. Naquela virada de chave, para mim aquela ali foi a virada de chave da minha casa, onde eu conversei com a minha esposa e falamos assim, que nada no mundo poderia nos parar se nós estivéssemos juntos. Eu te agradeço, porque esse amigo foi tu, né? Foi o senhor, né? E eu compartilho sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a minha história, sobre a história da minha casa, o quão importante foi aquela frase via internet e, mais do que isso, via a um amigo que sentiu falta de mim Sim. E da minha casa. Então ali foi realmente a transformação da minha vida. Quantos anos eles tinham? São com 6, foi 3 para 4 anos. 3 para 4 anos tu recebeu um diagnóstico, né? Sim. E aí, visando o propósito, tu entrou nesse universo do autismo, né? Sim. E que é algo que é tão comum no nosso meio como sociedade, mas tão distante ao nosso interesse. Sim. É assim que eu percebo, Sim. porque eu participando da tua vida, não só como pastor, mas como amigo também, eu comecei a vivenciar isso contigo. Sim. Isso despertou também em mim um interesse de querer saber mais.
e perceber. Sou pai de 2 meninas, né? A Gabi, a gente está buscando agora a questão do diagnóstico, desse pré-diagnóstico que ela recebeu de TDAH e hiperatividade. Sim. Então você começa também a perceber isso, né? E o que é esse universo para ti do autismo? Eu acredito que, para mim, espiritualizando até esse assunto do autismo, eu estou entendendo que é um tempo em que Deus ele está exigindo de pais um posicionamento. Pai, quando eu digo pai e mãe, tendo em vista que a criança autista ela é muito frágil, vamos dizer, no início, mas ela não deixa de fazer nada que qualquer outra criança faça. Exato. Mas o que acontece? No mundo do autismo, a média não, é uma estatística, né? A cada 10 pais, 2 permanecem, 8 se separam. Infelizmente é uma triste estatística, porém, entretanto, eu acredito que esses 2 pais podem mudar essa diferença, Sim. Mudar a longo prazo. De cada 10 pais, 8 saem de casa. Sim, abandonam o filho. Abandonam o filho e deixam a mãe com o filho autista sozinho dentro de casa. Sim, sendo que dessas mães, 60% das mães têm depressão comparada com soldados que foram ao Iraque, Uau. Ela é maior ainda. Então, tipo, comparado, é um nível de estresse muito grande, as mães não aguentam. Há um índice de suicídio de mães muito alto, devido a um acordo de jornais, né? Não divulgam os suicídios, mas existe esse caso. Então, eu acredito que o autismo em si não é o problema e nunca vai ser o problema. Até porque não é uma doença, né? Não. É importante tu deixar isso bem claro. Não, ele não é uma doença. Eu digo assim que o autismo não é uma... O diagnóstico não pode te definir o teu futuro. O diagnóstico do céu, sim. Então, eu acredito que quando veio para nós, eu confesso para o senhor que no primeiro momento eu compartilhei com minha esposa a culpa nela, eu a culpei, mas depois culpei Deus. E naquele momento ele me disse para mim, por que não tu? E tendo essa resposta de Deus, eu entendi que, por que não eu realmente? Por que eu não posso fazer diferente, ser alguém que manifesta o verdadeiro amor de Deus? Porque uma criança autista, ela precisa do verdadeiro amor de Deus. Ela não precisa de um amor do humano, não é um amor humano, é de Deus mesmo. Aquele que traz paz, aquele que traz longanimidade, que traz os frutos do Espírito Santo. Então, eu acredito que, tendo essa visão do autismo, assim, hoje eu posso te dizer que o diagnóstico ele não é o fim, é o início de um processo. E todo o processo precisa ser desfrutado. Sim. O autismo hoje ensina a minha casa, que cada detalhe do processo, ele é importante, tanto as derrotas quanto as vitórias. O maior problema no autismo, para mim, é o despreparo dos profissionais. E quando eu digo profissionais, eu digo inclusive de médicos. Um médico, ao me dar o diagnóstico do meu filho, disse que os guris nunca iam andar de bicicleta. Hoje é um dia tão especial que eu parei o carro na minha ida para casa, meus filhos estavam andando de bicicleta sem rodinhas. Então, tipo, não é o homem que define um diagnóstico, e sim o Senhor. É o padrão, né? É o padrão daquilo que se pode fazer com base naquilo que nós estamos acostumados a vivenciar. E tu fala desse tema, para mim já me empolga muito, porque eu gosto desse assunto paternidade. É um assunto que eu gosto e a gente trabalha muito para desenvolver homens na ocupação de ser pais. Porque existe uma função primária do pai, né, do homem, né, que é firmar a identidade, dar destino e estabelecer limite. Quanto maior ainda a responsabilidade de um pai e de uma criança típica. Quanto maior ainda o desafio, né? Então, o abandono desse pai não só o reprova como um pai, mas também o reprova como homem. Sim. Primeiramente, né? Sim. E se o senhor vê, né, essa reprovação do homem, né, ela acarreta, na verdade, muitos prejuízos para a criança no futuro. Porque a falta o senhor mesmo, quando ministra, né, e para mim é uma referência, assim, como ministrando a palavra paternidade em si, porque o que prejudica, a ausência do pai prejudica para a criança. É comprovado que as crianças sem pais, no autismo principalmente, ela tem uma dificuldade de 80% para cima maior daqueles que têm o pai.
Porque o pai, mesmo sendo aquele grosso, ele incentiva o filho. Ele não dá o limite. A mãe normalmente absorve, é carinhosa, ai, riquinho, tadinho. O pai não. O pai sabe que o filho pode dar mais. Exato, Ou pelo menos o pai acredita que o filho vai fazer mais. exato. Nós temos um caso lá em casa que a Paula no começo, todos os choros dos guris, ela disse, é porque é autismo, é autismo. E eu falei, para com essa graça. Para com essa graça, isso aí é birra. Mas ele tem autismo, mas ele é uma criança, então vamos tratar ele como crianças. Tem que desenvolvê-lo. E hoje o senhor acompanha eles, os meninos, né? E tudo que falaram que eles iam fazer, se querem acreditar ou não, eu sempre digo, mas o milagre de Deus aconteceu através dos meus filhos. Com certeza. E muito mais. E não só com os teus filhos, né? Hoje você consegue ser um canal, você e a Paola, quando eu falo você, eu represento vocês dois. Vocês conseguem ser um canal de transformação para muitas outras pessoas, né? Tendo em vista a clínica, que hoje. Então, a dor se transforma em um propósito. O propósito é a clínica. O ministério está ali, né? O serviço de vocês ao mundo está ali, né? Então, é muito importante você ter um lugar onde é referência não só de tratamento, mas também de ressocialização, de desenvolvimento. Eu acompanho o nosso amigo ali, o educador, o personal, Eduardo. o Eduardo, né? Sim. Cara, eu fico... É fantástico o trabalho dele. Sim. Fantástico. Sabe que o Eduardo, ele foi meu educador, né, como o senhor sabe, e quando eu fiz a proposta para ele, ele falou assim, eu não sei nada sobre autismo. Eu falei, tu não pode ser meu amigo, porque se tu é meu amigo realmente quer frequentar minha casa, precisa saber que meus filhos são autistas, e tu tem que entender deles. Isso foi numa semana, umas 3 semanas depois, ele falou assim, agora eu posso ser teu amigo. Eu, como assim? Eu já tinha até esquecido, né? Ele falou assim, porque eu sei sobre autismo agora. E aí foi feito o convite para ele trabalhar na clínica. E o Eduardo, ele até compartilhei com ele hoje, claro, chorando, né? Que hoje ele participou talvez do ato mais importante dos meus filhos na infância, que é o tirar as rodinhas. Não fui eu, mas foi meu amigo. Eu estava cuidando da minha esposa, que está com uma questão de uma ferida na perna. Porém, ele, como meu amigo, ele me representou perante meus filhos. Eu, claro, vi o final, mas eu não fui eu que tirei a rodinha. Sim. Mas é para isso que serve amigo. É para ser suporte na tua ausência. Sim. O judeu, ele fala que o relacionamento, ele precisa ser geracional. E eu aprendi muito isso com essa cultura judaica, né? Sim. Então, tem um livro até que fala sobre isso, relacionamento de alianças. E ele fala que se eu tenho um relacionamento contigo, eu preciso automaticamente ter um compromisso com os teus filhos. E o judeu é assim. Se eu sou um amigo de aliança, se tu vier a falecer, a responsabilidade de custear a faculdade dos teus filhos é minha. Por isso que o judeu, ele é o povo mais rico dessa terra. Sim. Porque tem a vida baseada em princípios. Sim. Quando a gente baseia a vida em princípios, tu como empresário, tu pode falar sobre isso também, Sim. né? Como os princípios protegem todos os teus empreendimentos. Eu começo com o primeiro princípio, que é o princípio de honrar. Eu acredito que quando tu honra as pessoas que não só as pessoas, a tua esposa, a tua casa, mas quem está caminhando contigo. Eu, desde novo, eu aprendi no trabalho mesmo, teve a minha primeira chefe que me ensinou isso, me instruiu isso, que a importância de honrar as pessoas, porque gera lealdade. Uhum. Porque às vezes a lealdade, ela não, da outra parte da pessoa não gera, não vem, mas a Sim. tua vem. E tu é responsável pelo que tu exala, não pelo que a pessoa está exalando. Exato. E pensando como contador que nós temos, escritório de contabilidade, sempre zelando pelo cliente, tendo princípios de verdade, sendo sincero dos prejuízos que eles fazem alguma coisa se fizerem errado. Porque como contador, realmente existe às vezes que algum cliente existia, agora não mais, inclusive por saber que eu sou pastor, então eles não me pedem, faz um negocinho um jeitinho. Não existe isso mais, graças a Deus. Na clínica, por exemplo, eu acredito que o princípio de honra e o princípio da fé. Esse eu poderia dizer que é um princípio, pastor, porque em tudo que nós fazemos nós inserimos fé. Exato.
Porque se o senhor pensar ali, ó, quando nós abrimos a clínica, o senhor me deu uma palavra, mas o senhor não me deu dinheiro. Mas o Senhor sim me deu o Eu dinheiro. não te dei o recurso. Não me deu recurso, mas o Senhor me deu recurso. Sim. Porque eu brinco, eu e a Paola brincamos quando nós falamos sobre a clínica. A clínica, o Senhor me deu uma palavra dia 30 de agosto. Setembro nós alugamos um imóvel. Outubro, novembro nós estávamos inaugurando a clínica. Só que nós não tínhamos nenhum real no bolso. Gastamos todo o dinheiro que nós podíamos, nós tínhamos gasto. Mas o Senhor proveu, abrimos uma sala menor. Ainda deu um problema que nós alugamos uma sala, teve um preconceito por causa dos guris autistas, vão receber a sala autista. Nós saímos daquele lugar e o senhor e a pastora liberaram uma outra palavra. O segundo lugar vai ser melhor. E aí veio aquela casa, a sala onde nós ficamos. Uma média de uma clínica para ampliar é 2 anos. Nós, em 3 meses depois, nós estávamos abertos em outro lugar. Nós trouxemos o maior influenciador médico do Brasil, nós trouxemos para palestrar aqui em Sapiranga. Então, Quanto ao número de pessoas que tinha aquele dia ali na... mais de 600 pessoas. Mais de 600, tranquilo, né? Sim. E de graça. Sim. Nós compramos 1 quilo de alimento, onde esse alimento foi revertido para o Mevan Social. Então, tudo com agora o princípio de sempre ajudar o próximo. Nós entendemos que o nosso propósito hoje, como família que entendeu o que é o autismo, é cooperar com a outra casa. E quando tu cuida de outros, o Senhor cuida da tua casa. Então, nós acreditamos que o princípio da fé, da honra e da lealdade, hoje é o mais importante, é o que norteia a nossa casa. Sim, a excelência, ela alcança pessoas, né? Eu acho que eu vi uma postagem tua sobre, tu estava falando do doutor agora, e vai ter um congresso agora aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem um congresso em fevereiro, se não me engano, agora lá no Araújo Viana, onde o 3º lote já está vendido e é só em fevereiro. Porque o que acontece, né? Hoje, a cada 25 crianças, uma tem o diagnóstico de autismo. Mas as pessoas falam só do autismo, mas esquece, como o senhor falou, da Gabi, que poderia ter, né? O TDAH. Tem TDAH, às vezes, o suporte do TDAH terceiro, que é maior e mais difícil de ser tratado que uma criança autista. Então, a ideia desse evento é para neurodivergentes, crianças neurodivergentes. Então, vai lotar, com certeza, pela excelência. Ele é o único palestrante. Não, ele vai trazer outros. Sim. Ele não anunciou quais outros, mas ele vai apresentar. Mas é ele que está organizando. É ele que está organizando. A Clínica Aba vai ser patrocinadora, inclusive, dele. Nós convidamos ele. E o que é aquele negócio que eu aprendo, e eu aprendo com o senhor mesmo. Eu digo que o senhor me ensina muitas coisas o senhor me ensina. E não é porque eu estou na sua frente, e eu falo isso para todo mundo, é que aproveitar as oportunidades. Hoje eu não posso dizer que ele é meu amigo, mas aonde ele estiver, ele para nos cumprimentar, eu e minha esposa. As conexões, né? Mas é porque nós honramos ele. Quando ele estava aqui, a Paola teve o cuidado de comprar. Tinha nascido o filho dele, Mateu, também Mateu. Paola comprou uma roupinha, um presentinho e deu para eles. Então, até esse detalhe foi de honrar, né? Da honra. Sim, é o cuidado, né? É o zelo, é o propósito. Eu acredito que a gente falando da questão de empreender, e tu falou uma coisa que eu preciso voltar aqui. Depois eu tenho outra pergunta também para fazer sobre a questão do autismo, que eu acho importante tu sugerir, trazer uma sugestão, né? No sentido. Mas assim, tu falou sobre empreender aqui, né? E tu associou a vida do empresário a uma vida de fé. Sim, claro, com certeza. A mentalidade religiosa, até ultrapassada, o que a gente pensava? Que viver da fé é não ter ocupação nenhuma. Viver da fé é ter uma vida que ela sempre está associada ao favor dos outros. Eu, como pastor há mais de 20 anos, eu ouvi assim, pastor, eu estou sem trabalhar, eu estou desempregado, eu agora estou só em casa, eu estou vivendo da fé. E é algo que não tem lógica nenhuma, porque a fé, ela não é uma representação de quem é cristão. A fé, ela precisa ser o ponto de partida de todo mundo que quer
vencer na vida, que quer Sim. fazer alguma coisa. E tu falou exatamente isso, porque qual que era a associação? O Diego é empresário, tem mais de uma empresa. O Diego não para, o Diego não precisa viver da fé, porque ele Não, tem a empresa para sustentar ele. E na verdade, o empresário hoje ele precisa muito mais de fé com do certeza. que a pessoa que está desocupada em casa. Com certeza. Eu acredito, pastor, que a fé, ela é princípio para todas as coisas. Não é para uma coisa, é para todas. Exato. Principalmente para ser empresário. Para empreender, tu tem que ter fé. Porque como é que tu abre um negócio se tu não tem fé que vai dar certo? Porque fé, tu, tipo, pai, eu tô acreditando que vai dar certo. Sim. Então tu tem certeza? Pai, em tudo que eu abro normalmente, o que eu e a minha esposa abrimos, né? Porque nós entendemos que nós conversamos, nós oramos, e é o que nós falamos, né? Nós sempre temos uma palavra. Alguém liberou uma palavra, porque se faltar recurso, nós temos a palavra. Então, e aí sim nós podemos cobrar do Senhor, porque Ele nos deu uma palavra. É o nosso entendimento. Mas o que que acontece? Com fé, as coisas sobrenaturais acontecem. Uma Exatamente, eu clínica acredito nisso. multiplicar. Um menino que não sabia nada de contabilidade, hoje ter 100 clientes e trabalhar home office. Um menino que não tinha nada quando era mais novo, eu era pobre, pobre mesmo. Eu tenho até uma foto que eu tirei também da minha casa, que era cinco irmãos, meu pai e minha mãe, uma casa de uma sala e uma cozinha bem pequenininha e um banheiro. Então, tipo, eu sempre falo assim, eu não tenho um patrimônio maravilhoso, mas como eu e minha esposa decidimos, daqui 5 anos, me perguntem, façam a mesma pergunta. Nós temos hoje uma direção, Uhum. temos um destino, e hoje eu posso dizer que foi a minha fase mais próspera, não de recurso, mas de felicidade e paz na minha casa. Sim, plenitude. E muito mais importante, hoje tu tem muitas famílias que tu consegue trazer conforto financeiro para elas. Sim. Eu acho que o propósito do empresário, obviamente, é você ter algo para oferecer à sociedade. Então, o teu serviço hoje é algo que tu oferece à sociedade. Se eu abrir um mercado, é algo que eu ofereço à Sim, sociedade. Mas o segundo objetivo é você conseguir empregar pessoas, dar dignidade para as pessoas e honrar essas e pessoas, honrar pessoal. essas Porque pessoas. a clínica, nós falamos uma coisa, quando nós abrimos, que nós falamos assim, ó, regras para a clínica. As pessoas, todos os funcionários vão saber que nós somos cristãos. Nós vamos pregar a palavra dentro da clínica. Nós vamos falar da nossa fé para todos os pais. Nós vamos sempre apresentar Cristo e para os funcionários também. Porém, a contrapartida que nós vamos dar para eles é um serviço de qualidade, um serviço de excelência e o salário em dia. Sim, Então, tipo, tu pode dar, talvez eles não queiram receber a palavra, mas quanto mais tu semear, tu mostrar a tua diferença com a prática da palavra, eu entendo, e o senhor ministra muito para nós sobre isso, né? Sobre a prática do viver a palavra. Porque orar e ler a palavra, isso é normal, isso tu deve fazer. Mais difícil é, às vezes, praticar a palavra. sim, E eu acredito que hoje nós conseguimos se destacar praticando a palavra. sim. Eu gosto da frase de Martim Lutero, né? Perguntaram para ele, um sapateiro perguntou para ele: como eu faço para fazer a obra de Deus vendendo sapato? E ele respondeu: faça o melhor sapato e venda com preço justo. Então, o empresário hoje ele representa a Deus quando ele é excelente e justo. Sim. É muito fácil tu organizar um culto por semana na clínica. Isso Sim. pode ser religiosidade e não tem nada a ver com Deus. Agora, tu ser um patrão honesto, justo, excelente, que dá dignidade para os teus associados, isso é muito mais nobre e tu tá proclamando muito mais o evangelho, que tu crê na prática dele, do que tu organizar uma igreja dentro da clínica. Sim. E eu acredito que não é isso que Deus quer. Deus quer exatamente essa postura que tu está tomando. Voltando para o assunto do autismo aqui, para a gente passar para outro tema. Eu fiz agora a prova do vestibular e ela tinha relação falava sobre pessoas com deficiências físicas. Uhum. E eu tive que fazer eu tive que escrever um texto sobre sugestões. Primeiro, primeiro eu tive que responder se eu considerava que a sociedade ela tinha acessibilidade.
Sim, né? Se a sociedade ela tinha os ambientes públicos, eles eram de fácil acesso ao cadeirante. sim. Aí, conforme a minha resposta, eu deveria argumentar, trazer ideias, né? Ideias. Então, assim, a questão do autismo hoje, frente à sociedade, o que que tu acha que poderia melhorar? Conhecimento. Eu acredito que a sociedade ela tem que entender que, em breve, a curto prazo, você vai conhecer alguém que tem autismo. E tu não pode renegar essa criança que tem autismo. Tem a TEA, TDAH, TOD, mas não pode negar que vai acontecer. A crescente do autismo é clara e nítida para todo mundo. O que acontece é que ou nós traremos um problema para a sociedade a longo prazo. O que acontece? Crianças que não têm terapia, elas tendem a piorar. Como é que a sociedade a longo prazo vai cuidar dessas pessoas? Mas o que eu penso, o que eu poderia dizer, na verdade, inclusive, para os amigos de pais autistas, sejam rede de apoio, não sejam críticas. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas criticam uma criança autista, mas não entendem o que está acontecendo dentro de casa. E quando tu toca numa criança autista, quando eu digo tocar dar carinho, brincar, participar, tu está participando de uma família. Porque o pai, por exemplo, foi como eu disse para o senhor, ah, hoje tinha 3 pessoas na minha casa, as 3 que cuidam dos meus filhos, né, que cooperam as atendentes terapêuticas, e o Eduardo. E eu falei para eles assim, vocês fazem parte dessa geração, porque eles tocam, além de tocar nos meus filhos, tocam em outras Uhum. crianças. Uhum. E então, para mim, o conhecimento, a busca de estudo, e para os pais eu deixo assim, não desisto. Principalmente pais que têm filhos que não são autistas, né? Exato. Inserir porque é muito mais fácil para os teus filhos se relacionar com a minha filha mais Sim, nova, a Gabriel, do que comigo. sim, com certeza. Então, né, é a minha consciência com a Gabi de buscar de forma intencional esse relacionamento, já que os dois participam dos mesmos Sim. ambientes, né? Se o senhor pensar assim, ó, o preconceito, o senhor deve ter visto aquela propaganda do preconceito de racismo, que Uhum. aí bota um monte de criança, xinga, é uma moça negra, xinga ela, e as crianças não conseguem. Não, mas ela é bonita. Mas por que não? Mas fala que tu vou te fazer isso. Não, não quero, não quero. Por quê? Porque a essência da criança não é ter preconceito, é a essência dos pais ter o preconceito e gerar o preconceito. Então, eu acredito que quando tu tem pais maduros, pais que compreendem a palavra de Deus e o verdadeiro amor de Deus, ela não gera isso na criança. E eu tenho um exemplo claro de um casal, que é o Enéas e a Dani. A filha dele estuda na mesma escola que meus filhos. E é claro, assim, tipo, o cuidado dela Querido. com meus meninos. Eu chego a ver vários vídeos durante o dia, porque ela pega os meninos para brincar, é da mesma idade, os guri, né? E os guri brincam. Ela não pega, vou ensinar eles a brincar. Não, ela brinca com eles e eles já entenderam um tipo de brincadeira. O que que eu digo com isso? Eu digo que se tu entender a importância do amor com qualquer tipo de criança, atípica ou típica, em breve nós mudaremos uma geração. Porque eu acho que o que precisa realmente é pais posicionados para mudar uma geração no futuro. Deus ele não muda, mas se move, né? Hoje eu estava hoje eu estava numa reunião e conversando sobre isso, falando sobre a igreja, né? E Uhum. sobre o Kids. E eu falava isso. Na minha época, a única coisa que uma mãe precisava era que o auxiliar do culto trouxesse um colchãozinho para a criança dormir ao lado do banco. Hoje você precisa hoje você precisa ter toda uma estrutura para receber as crianças, Sim, porque as coisas elas vão se moldando ao tempo. sim, E quanto mais rápido líderes, empresários, gestores der atenção a essas demandas, mais nós vamos conseguir transformar a sociedade. sim. Tocar nessa geração, né, pastor? Eu acredito que quando nós entendermos que não é que a nossa geração já passou, mas a geração que virá, ela pode fazer muito mais do que nós. Inclusive, são nossos filhos. Eu sempre brinco lá em casa, brinco não, é uma palavra que eu falo, que os meus filhos farão coisas muito maiores do que eu faço.
E é por isso que eu preparo eles. Inclusive, como você viu ali na biografia, eu sou faixa preta, né? Eu botei eles no taekwondo ontem. Por quê? Ah, Sim, vai dar certo? Não sei. Mas quem vai dizer que não é eles, não sou eu. E eu vou exato. inserir ele em tudo para quê? Porque eu não preparo meus filhos para uma vida boa. Não, não é uma vida boa, é uma vida de guerra. Se o senhor vê, quando eu digo guerra, é desafios. Sim, Se o senhor vê lá da tua história até agora, onde o senhor está aqui hoje, o senhor teve diversos desafios. muito. E muitos o senhor aprendeu sozinho. Se o senhor tivesse uma base, o senhor teria pulado várias etapas Uhum. e continuaria tendo um caráter que o senhor tem. E é isso que eu acredito que, como pai e como mãe, né, nós acreditamos que nós devemos preparar nossos filhos para um dos Uhum. desafios que virão na frente. Esse é o significado do nós caminhamos, nossos filhos correrão. Exato. Quando a gente fala isso, nós caminhamos, nossos filhos correrão, nós estamos falando sobre encurtar o caminho, Sim, acelerar os processos, né? sim. Não impedindo eles de entrar, mas ensinar aquilo que nós não aprendemos. E falando de desafio, tu voltou esse final de semana de um desafio, tá vestido aí, Legendário. legendário 77176, a conquista da Montanha da Fé. Eu sei que tu não pode falar tudo, né? Mas o que que tu pode falar sobre o Posso, Legendários? que foi a minha motivação lá no início, vou te dizer assim, foi uma motivação, não uma motivação, mas eu tinha um entendimento de uma coisa e quando eu cheguei era uma outra totalmente diferente. Eu acreditava que era uma aventura, eu queria me desafiar eu, Diego, sabendo que era espiritual também. E quando eu chego lá, o Senhor me acaba com toda a minha parte física e que nós somos capazes de fazer todas as coisas em Deus, com Deus. Na verdade, não é em Deus, é com Deus. Acho que a montanha ela me ensinou a importância de nós estarmos ligados a Deus. Uhum. Porque para muitos os legendários, que é um movimento, na verdade, né, é um movimento em que homens estão se unindo para aprender a ter o caráter de Cristo e ter a masculinidade real. Porque hoje, se o senhor vê, hoje, infelizmente, os homens perderam masculinidade, perderam a questão de responsabilidade com a sociedade, perderam a responsabilidade com a família, com os filhos. Sim. Então, eu posso dizer que o Legendários é isso para mim. Masculinidade não é machismo, né? Não, não. Precisa resgatar, o homem está fragmentado. Sim. E falando no sentido de confronto, Diego, aonde tu foi mais confrontado no Legendários? Mentalmente, fisicamente ou espiritualmente? Espiritualmente. E espiritualmente, tu Aham. sentiu mais confronto? É, porque na verdade. Porque é um desafio mental, físico e espiritual, Sim, né? sim. É que o físico eu sabia que eu ia perder. Porque por mais que tu esteja preparado, tu não sabe o que vai acontecer na montanha, né? É igual a frase dele, desfrute o caminho. Mas que caminho tu está desfrutando? Tem várias ministrações durante lá, isso eu posso dizer, e várias atividades que tu não sabe o objetivo. O objetivo é um, e tu acha que é um e é outro. Então tu te confronta com essa questão física. Porém, a primeira coisa que o Senhor já me pegou no ônibus foi quando eu fiz a inscrição, eu coloquei que eu era só membro, eu não coloquei que era pastor. E no caminho lá, perguntaram se tinha algum pastor no ônibus, eu não me falei nada, eu fiquei quieto, e eu baixei só a cabeça. Talvez foi a primeira vez que eu escutei o Senhor falando realmente comigo. Que você vai me negar antes de subir na montanha? Eu sabendo que era espiritual a situação, aí eu não, Senhor. Peguei e levantei a mão. Então, e a identidade, pastor? Eu acho que a identidade. Eu já participei de vários retiros, de várias ministrações no qual o senhor já falou muito, mas eu nunca vi na prática isso. E eu acho que talvez o confronto que mais deu para mim foi a identidade, de quem é o Diego realmente. Sim. E eu descobri que eu subi como um menino e desci como um homem. Uau. Porque tu te vê diante de situações que tu precisa reagir, né? Exato. E aí a tua reação vai demonstrar quem tu é. E reagir com respeito. Muitas vezes eu reagi querendo dizer o que eu era, o que eu conquistei, quem eu sou para mim, o Diego. Mas eu nunca me apresentei como eu sou para Deus. O que o Senhor me fez, na verdade? O que o Senhor fez na minha casa, com toda a consideração do que nós passamos no dia a dia. E eu acredito que hoje, voltando no Legendários, é bem exatamente isso. Durante
a minha performance no Legendários, eu aprendi isso. De saber quem eu sou em Deus hoje. E o que mais tu sentiu que despertou em ti, o Legendários? No Diego? A unidade em família. Eu sou um cara de muito casa, eu tinha uma relação de família com meus irmãos. Mas eu entendi que a unidade, a família é muito mais do que os meus familiares. A família é as pessoas que estão ao redor em busca do mesmo propósito do que eu. Por isso que eu posso dizer que aqueles que estão em busca do mesmo propósito, eles têm que ser meu amigo. Porque eu tenho que ajudar eles e tenho que ser, não ser ajudado, mas ser visto como um norte. Eu acredito que hoje, para mim, a referência de pastor é tu, o senhor sabe, mas eu não preciso ser o Ismael. Eu tenho que buscar o Ismael com a minha identidade. E eu acho que exatamente isso que o Legendários ele faz, sabe? Ele te faz tu ter uma identidade e te mostra como tu pode chegar sem querer pisar em pessoas, e sim respeitando, honrando e amando as pessoas. Tu falou ali da questão do pastor, né? Obviamente tu tá num ambiente espiritual. Sim. Que tu tem um desafio mental e físico que eu considero que também é espiritual. Porque como tá teu espírito, vai estar teu mental. Sim. E o teu físico é resultado do teu mental. Como tá teu mental, vai estar o teu físico. Então você não assume ali, né, teu posicionamento como pastor. O que te motivou a não assumir? Tu não quis representar algo? Eu sei que vergonha de Deus não foi, porque tu não tem vergonha de Deus, eu te conheço. Eu acho que foi vergonha de mim mesmo. De ti mesmo. Tu não te via como pastor ali? Na verdade, eu fiquei com receio que tivesse um pastor que tinha mais entendimento do que eu. Entendi. E aí, mas ali eu entendi que, na verdade, não, ser pastor, com certeza tem a obrigação de ler a palavra, de orar, de ministrar, mas acima disso, o Senhor ele torna pastores, não necessariamente pastores de púlpito, Exato. mas pastores que praticam alguma coisa. Hoje eu compartilhei meu testemunho com as pessoas, e daquele testemunho que eu dei, eu disse que eu era pastor, eu acabei ministrando pessoas com 56 anos, pessoas com 18 anos, com casamento acabado, com segundo casamento. E aí tu vê que toda a tua experiência, todo o teu acompanhamento com o corpo pastoral, onde eu estou inserido hoje, consegue puxar, olha só, por exemplo, casamento. Meu casamento é assim, mas um dia eu vi o pastor Ismael ministrando, a pastora Silvana ministrando, então vou dar esse conselho. Porque o maior erro que eu acredito que hoje o ser humano ele tem é achar que o seu achismo, o seu eu, tem razão. Sim. E não achar que porque a pessoa não é o teu melhor amigo, ele não pode falar alguma coisa que é verdade. Então, o que eu posso compartilhar lá da montanha? É uma família, e na minha família tinha 12 membros, e desses 12 membros eu pude compartilhar um pouco do que o Senhor me fez na minha vida, no meu processo, para eles. Ao todo são quantos inscritos? Tinha 300 inscritos. Aí separa em grupos. Sim. Separa em grupos. E nesse processo, tu falou sobre um menino, voltou um homem. O que mais gritou em ti, assim, que tu viu, cara, eu preciso mudar isso? Qual foi vamos usar a palavra defeito, qual foi teu maior defeito que gritou lá? Porque nesses ambientes hostis, o nosso eu interior, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ira, manipulação, todas essas coisas vêm para fora. Eu acredito que foi exatamente tudo isso que o senhor falou. Porque o que acontece? Em outra situação, eu servi no quartel com 18 anos, eu fui omisso, e não me representei como Diego. Nesta vez eu estava decidido a ir e ser destaque. O senhor não me levou para um lado onde eu tinha que ser, na verdade, uma parte de um grupo. E isso me mostrou que realmente é o que Deus quer da gente. Que nós sejamos parte de um grupo. Então, meu orgulho, eu tive que cortar. A minha vaidade também. E meu senso de ajudar o próximo. Teve que ser acima do que eu costumo fazer. Mas, por exemplo, tinha um menino de 18 anos que era obeso. Ele caiu de uma lomba. Eu estava atrás dele. Eu podia só levantar o braço e ele cair rolando.
eu me preocupei em segurar ele, segurar as coisas dele, para ele não cair. Logo depois, ele tinha que subir aquela montanha. O que nós fizemos? Eu empurrei ele, me prejudiquei fisicamente, mas eu entendi que a família faz isso. Sim. A família, tu renuncia. Teu senso de vitória teve que ser de vencer, de chegar em primeiro, teve que ser esmagado. Meu nível de competitividade. Eu ia falar isso. Tu Exato. O Diego que eu conheço é competitivo. Exato. Tem algumas situações lá que eles falam sobre competitividade que o meu Diego surtou, né? E depois aí veio uma ministração que a Aline me mostrou que hoje a guerra, o desafio que eu estou fazendo não é contra a minha família, não é contra os meus pares, não é contra a minha empresa, contra meus negócios, contra concorrentes. É um desafio que é levar o evangelho acima de todas as coisas. E que legal tu falou isso, né? Porque é uma mensagem contrária à nossa geração. Sim. Eu falo que é muito cansativo tu viver com esse pensamento. É vencer, 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 vencer. Sabe aquela... Te olha no espelho, eu sou um vencedor, vencedor, vencedor. Obviamente que você precisa motivar pessoas a sair de um lugar. Sim. A virada de chave na minha vida foi quando eu descobri que disciplina vale mais que motivação. Sim. Que esse senso de vitória, às vezes, faz eu passar por cima da minha esposa. Faz eu diminuir muito as minhas filhas. Sim. Faz eu querer colocar todo mundo numa régua que nem eu mesmo alcanço. Então, cara, é muito pontual isso que tu falou. Né? Que é óbvio que o Diego, ser quem o Diego é hoje, a Paola, e quando a gente fala em vocês lá em casa, a gente tem essa admiração porque vocês vivem uma vida onde vocês são muito exigidos por aquilo que vocês assumiram. Paola não é só mãe de gêmeos atípicos, ela é uma empresária, ela é uma pastora, ela é uma conselheira, ela tá no grupo de discipulando mulheres junto com a minha esposa. Então vocês têm compromisso na igreja, na empresa, em casa, com a família. E essa competitividade auxiliou muito vocês chegar até aqui. Sim. Mas ela não pode ser fundamento de toda a movimentação de vocês. É aí que tá, né, pastor? Que eu até conversei com a Paola antes de vir para cá, né? Ela perguntou assim, qual o objetivo que tu está sentando na mesa com o pastor hoje? Eu falei assim, compartilhar que ganhar é fácil. Se tu focar, tu vai ganhar. Mas tu ganhar com teus amigos é muito gostoso. Sim. É um sentimento de... Porque o lema dos legendários é não deixar ninguém para trás. E tu saiu junto, tu chega junto. E família nunca se abandona. Então são coisas que eu entendi muito forte que eu posso ser um grande empresário, eu posso ser um grande atleta, mas é muito melhor se eu tiver um amigo do meu lado, a minha esposa do meu lado, os meus filhos do meu lado, do que ganhar sozinho. Sim. Ganhar sozinho tu não celebra com ninguém. Agora tu ganhar com uma família ou com um amigo é um sentimento de... Quando eu pensei em desistir, porque sim, desistem, né? Quando eu pensei em desistir, eu levei uma foto da Paola e dos meninos, do Mateus e do Arthur. E quando eu pensei, eu falei assim, peguei, tirei do bolso e falei assim, eu vou pedir para ir embora. E aí eu falei assim, não, se eu desistir agora, os próximos desafios que vão vir, eu vou desistir também. Vou até o final. E quando eu subi lá no topo da montanha, eu falei assim, nós chegamos. Então, para mim, apesar da Paola não estar lá e meus filhos, eu entendi que eu só cheguei lá porque eles fizeram todo esse cuidado, principalmente a minha esposa. Porque eu treino, eu faço todas as minhas atividades, eu sou pai ainda, mas ela sempre me incentiva. E eu gosto de falar sempre assim, que eu vim para o Mevan, por um sentimento do pastor Ismael, que um dia tu falou assim, tire um tempo para tua esposa. Porque isso fortalece a tua casa. E nós já tínhamos esse entendimento, então para nós foi muito bacana ouvir isso, porque não é em todas as igrejas que nós escutamos isso, em ministérios. E eu hoje, o que eu sou, o que a minha esposa nós somos, porque nós entendemos que como casal, nós conseguimos chegar em algum lugar. Os desafios são vários que nós temos, mas nós nunca esquecemos que o desafio veio, mas o Senhor sempre está conosco.
E é o que eu sempre falo, né? Se a tua esposa não consegue te alcançar, desacelera. Porque o chamado é para andar ao lado, né? Não na frente e no outro. E é demais, eu acho que esse aprendizado é algo que você consegue construir um outro tipo de futuro. Sim. Porque o, falando agora dentro do meio, né, de investidores, empresa, o maior erro dos empreendedores hoje é construir uma torre tão alta que ele permaneça sozinho lá em cima. Sim. E isso hoje é um chamado de Deus para a tua vida. Junto com aquilo que vocês já estão fazendo, não esqueça disso, né? Porque o maior erro hoje das pessoas, tu nunca vai ver um casamento se dissolver quando o casal não tem nada e estão lutando por alguma coisa. Sim. Quando o casal não tem nada e eles estão lutando por alguma coisa, eles estão de mão dada, chorando, trabalhando dia e noite, fortalecendo um ao outro dia e noite. É verdade. Quando o homem alcança aquilo que ele sempre sonhou, ele permanece num lugar onde nem a esposa dele pode alcançar. É ali que o casamento se dissolve. Sim. E existe uma frase que eu gosto muito, que no casamento, a mulher é provada quando o homem não tem nada. Sim. Mas o homem é provado quando ele tem tudo. Então, tu ter essa resolução depois do Legendários e poder sentar aqui e falar que o resumo de tudo que tu viveu é não ganhar sozinho, é que a família é a base, que como Jesus tu falou, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, sobre unidade. Cara, valeu cada centavo. Ah, valeu. É como eu digo, né? Hoje eu sugiro a todos os amigos, né? A fazerem participarem do Legendários. Tu pode fazer de novo, Eu agora posso servir nos Legendários. Agora sou Legendários, eu posso servir. tu vai agora como... Servindo mesmo, as pessoas vão lá, eu vou participar. Como, tem que subir a montanha, eu vou ser o líder de uma montanha. Eu posso participar disso, servindo. E eu quero, porque se nós entender, pastor, que hoje tem 78 mil, 80 mil legendários. São 80 mil histórias que foram mudadas em Meu famílias. Deus. Por que nós não podemos chegar mais, né, mudando, transformando homens? Então, eu acredito que o Legendários é um movimento, não é uma placa de igreja. Eu achei muito bacana isso. São vários pastores A de origem do Guatemala. Legendários. Guatemala, né? Em 2015, na Guatemala, surgiu o Legendários. Em 2017, o pastor Ricardo Bernardes, de Balneário Camboriú, foi na Guatemala, ficou sabendo do Legendários e levou mais 9 membros da igreja dele e trouxeram para cá. Então foram o primeiro Legendários, o primeiro top, teve 10 legendários, vamos dizer assim. Isso, 10 legendários. E aí surgiu hoje, o Brasil é onde tem mais legendários do mundo, porque o legendário já não é no Brasil, é nível mundial. Sim, sim. Agora vai ter Sabe dizer quantos países? Não sabe. pastor. Sei que vai ser lançado agora, o próximo é o Top Japão. Uau. Então, vai se proliferar, vai crescer muito. Eu acredito que essa ferramenta do Senhor vai trazer muita transformação, na verdade, né? Diego, caminhando para o fim aqui, eu fiz uma lista de perguntas rápidas Sim. para te responder. Eu queria que tu respondesse em uma, duas palavras o que essas palavras representam para ti. Tá bem legal agora. Tá, vamos lá. E vai ser de surpresa, porque tu não sabe de nada. E a primeira, eu acho que mais importante, Paola. Tudo. Talvez depois de Deus é tudo. Não estava no script isso. Não estava no script. Mas não tem como definir numa palavra, Paulo. Mas o Senhor usou ela para ser quem eu sou hoje. Arthur e Mateu. Presente de Deus. Trabalho, Diego. Consequência.
Eu sei que tu é um cara que gosta, então eu tenho que perguntar, o que que o esporte representa para ti hoje? Preparação para o futuro dos meus filhos. Eu acredito que o esporte vai me preparar para no futuro eu ter vitalidade para acompanhar o Arthur e o Matheus. Excelente. Eu sempre falo e repito quantas vezes eu precisar a frase de um amigo meu, pastor, que chegou no médico com os exames todo desregulado. O médico olhou para ele e perguntou: tu quer brincar com teus filhos quando eles crescerem? Tu quer correr com os teus netos? Ele disse: meu sonho. O médico olhou para ele e disse: tu não vai fazer isso. Deus. Se tu continuar cuidando da tua saúde do jeito que tu está cuidando, tu não vai correr com o teu filho mais novo. Tá. Então, Forte. essa resolução tua para mim é excelente. Esporte é o teu cuidado para o futuro dos teus filhos. Legendários. Uma transformação de vida. O que o Diego não suporta? A mentira. Mentira. Qual é o teu maior medo hoje, Diego? Não, não está no propósito de Deus agora. Seria isso. Quem é Deus para você? O que Deus hoje representa? É tudo. É tudo. Deus ele me tirou do nada, me permitiu viver o nada e me colocou num lugar de graça, que eu sinto que eu estou hoje. Glória a Deus. E Diego, qual é a pergunta que você gostaria que alguém te fizesse? Acho que o senhor já fez. Quem é a Paola para mim? Ótimo. Cara, muito bom, estou emocionado aqui. Obrigado. Mas Eu espero que a gente possa sentar muito mais vezes nessa mesa e continua nessa trajetória. Ama a tua vida, a tua casa, a tua família. Obrigado mesmo, Diego. Deus abençoe. É isso aí. Deus abençoe a todos. Que o Senhor possa continuar falando através da vida do Diego, dessa família linda e de tudo que o Senhor tem feito na casa dele. Deus abençoe, gente. Até a próxima.